Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Olá! Está no ar Lado Pessoal, podcast da Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado, muito prazer. A partir de agora vamos juntos descobrir o que pensam, como decidem, o que inspira os executivos que comandam as empresas mais admiradas do Brasil. Hoje, revelando seu lado pessoal pra gente, o Managing Director da Hewlett Packard Enterprise, HP Brasil, Ricardo Emerich, mais conhecido como Emerich. Emerich, seja muito bem-vindo! Olá, Milena, muito obrigado. Eu é que agradeço aí o convite, a oportunidade de participar. Estou acompanhando aí o podcast de vocês e é uma honra estar no meio de tantas pessoas interessantes, tantas pessoas importantes, com tantas mensagens bacanas que eu acho que serve para todo mundo. Que bom! E você é uma dessas pessoas interessantes, por isso a gente te convidou e eu tenho certeza que tudo que você vai contar pra gente aqui vai ser muito inspirador, vai ser relevante, as pessoas vão curtir e aproveitar muito aí pra vida delas. Eu já quero começar entendendo por que você escolheu a música Stand By Me na versão cantada, interpretada pelo movimento Playing for Change, e não na versão original do B. King, né? Por que você escolheu essa música? Por que você gosta de escutar essa música nessa versão? Bem, primeiro que eu acho que a melodia, a música, ela é maravilhosa. Segundo, porque eu acho que a forma que ela começa exatamente falando, olha, não importa quem você é, não importa quanto dinheiro você tem, você sempre vai precisar de alguém. Eu acho que isso faz exatamente a conexão dessa parte humana que nós temos, que realmente a gente está sempre buscando alguém, e quando a gente está com alguém, a gente está melhor. E efetivamente, essa interpretação, se todo mundo tiver a oportunidade de ver no YouTube, ela é fantástica, porque ela começa com um ambiente totalmente diverso. Então, primeiro que ela começa com cantores que não são as grandes estrelas, e depois ela vai fazendo a conexão e mostrando como a diversidade, como você pode conectar cada um e fazer com que a gente tenha uma melodia, uma música, uma vida tão brilhante. Então, são muitas mensagens que eu vejo e isso me anima muito. Sempre quando eu escuto essa música, ela me toca muito. Eu acho que tem muito a ver até com o meu estilo de ser, o meu estilo de servir, de estar próximo às pessoas. Renan, separa esse trechinho aí do começo pra gente escutar rapidinho, porque é realmente muito diferenciada essa versão do Stand By Me pelo Playing for Change. Já a gente vai escutar. Enquanto o Renan prepara esse comecinho pra gente ouvir aqui, eu queria saber se você compartilha dessa mesma visão de mundo que o movimento tem, né? De que a música, ela é não só capaz de inspirar, de conectar o mundo, mas também de atravessar fronteiras, de encurtar distâncias. Você sabe tocar algum instrumento musical? Então eu acho que essa é uma das áreas que eu tenho a maior oportunidade na minha vida, porque efetivamente eu não toco nenhum instrumento musical. Eu até, quando a gente era pequeno, e meu pai canta muito bem, a família do meu pai canta muito bem, eu sempre era aquele que ficava no cantinho, só dublando, porque eu sabia que realmente não era a minha arte. Olha, seu talento tá onde então, se não tá na música? Eu acho que está na convivência com as pessoas, na liderança, na amizade que eu consigo fazer e conectar todo mundo. Mas realmente, talvez, olhando pelo Play for Change, eu acho que eu estou mais no ritmo, conectando a todos, do que efetivamente liderando através da música, liderando através da minha voz ou até de instrumento. Vamos ouvir então o trechinho inicial dessa versão do Playing for Change para Stand By Me. Vamos ver. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Emerich, quem que está ao seu lado em todos os momentos da vida? Você tem uma ou mais pessoas que você considera, assim, os seus alicerces? Não tenha dúvida, né? Primeiro, obviamente, que tem a minha esposa. Falo que eu estou 27 mais 7, né? Porque eu namorei 7 anos e estou casado com ela há 27 anos. Então ela sempre esteve ao meu lado, desde a época que eu estava como estudante e até agora, até esse momento. E os meus pais também sempre estão ao meu lado, a minha família, minhas irmãs.
meus cunhados, eu tenho muita amarração com a minha família, e algumas decisões que eu tomei na minha vida foram exatamente em função da minha família. Olha só, e como é que você lida com os conselhos que recebe da família? Com as críticas, com os elogios, com os posicionamentos de vida? Como é que é isso para você, contar com os alicerces? Eu acho que primeiro são pontos de experiência, né? Cada um tem experiência, mesmo que seja, por exemplo, a minha esposa, que não está na área de tecnologia, ela é psicóloga, então ela está numa área totalmente diferente, mas ela traz um pouco da sensibilidade que talvez eu, no mundo mais executivo, mais exatas, acaba não tendo. E os meus pais trazem toda a experiência deles de vida, e muito mais do que palavras, eu acho que foi toda a observação que eu tive da forma como eles construíram a família. Então, acho que isso que faz com que a gente tenha. Então, muitos dos ensinamentos que eu tenho hoje deles, talvez nem eles saibam que eles foram tão importantes e que me tocaram tanto nesses ensinamentos, através de demonstração do dia a dia da vida deles. E como é que você demonstra isso, essa contribuição toda? Você pratica a gratidão diariamente? Como é que é assim o seu jeito de ser? É difícil a gente falar que nós praticamos a gratidão. Eu espero que sim, eu espero que eu seja realmente alguém que possa, de alguma forma, retribuir tudo que eles fazem por mim, né? Eu tenho maior prazer de estar com eles, eu acordo muito feliz em estar com eles, eu tenho, assim, como uma das principais ocasiões, eu não sou um cara de grandes festas, mas eu sou um cara de grandes reuniões pessoais. Então eu adoro estar com eles, eu sinto falta não poder estar com eles, nem que seja para a gente poder conversar sobre a vida, sobre o dia a dia, ou até assistir uma partida de futebol. Eu sempre gosto de estar muito com eles. Marca presença, né? Esse contato físico para você é importante. Então, nesse momento de pandemia, deve estar sendo sofrido o isolamento. Foi muito difícil. Agora a gente está começando a ter, agora com todo mundo vacinado, a gente está começando a ter algum contato, mas a gente usou muito da tecnologia e fizemos as brincadeiras através da tecnologia, fizemos as conexões através da tecnologia para manter de alguma forma as imagens, as vozes, que a gente acabou extrapolando aí do que era o contato pessoal. Mas não tenha dúvida que não tem nada que um abraço, um beijo de mãe possa ter algum tipo de substituição, né? E como é que é a sua liderança? Você lidera mais pelas críticas, pelos elogios, pelo exemplo? Como é que é você no dia a dia no trabalho? Como é que você alcança as pessoas, engaja as pessoas que estão com você no seu time? Eu já tenho 30 anos aí de experiência, mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia de informação, e tive várias experiências com diferentes pessoas, diferentes lugares. Isso trouxe para mim um primeiro conceito, que é poder entender como tirar o melhor dos melhores, né? E muitas vezes isso quer dizer a gente poder se adaptar. Nós, como líderes, nós podemos nos adaptar aos modelos onde eles conseguem alcançar o melhor resultado. Então, uma das formas que eu faço é tentar criar o ambiente. Eu acho que muito mais quando eu crio o ambiente, eu consigo fazer com que eles possam fazer o show. Então, na mesma forma que a gente falava do Play for Change, ou seja, eu acho que eu crio a banda, eu coloco eles todos para tocar, e a partir desse momento eles tocam e eles fazem um show. Que curioso isso, né? Porque você tem essa questão humana bem forte nas suas respostas, e o seu trabalho é muito focado no racional, né? No lado exato da coisa, nos números, na programação, nessa coisa do padrão. Você, quando que você percebeu que a sua vocação iria para esse lado mais exato da vida? Como é que foi decidir fazer análise de sistemas na PUC, depois fazer administração de empresas na FGV? Como é que isso nasceu? Isso começou lá atrás, quando eu comecei a ter o primeiro contato com tecnologia de informação, fazendo cursos aí de programação e tendo o meu primeiro CP200, né? Era uma coisa maravilhosa, que era um computadorzinho onde você ia fazendo a sua programação e salvando em cassete. Ainda bem que você explicou, porque eu não tinha entendido nada. O que era esse CP? CP é o quê? CP200. Alguns vão lembrar da fita cassete que a gente salvava a programação ainda e não necessariamente conseguia recuperar. Eles vão lembrar. Então, esse foi o início, onde eu comecei a ver que eu gostava muito de lógica. Aí eu fui para um colégio técnico, eu fui fazer eletrônica num colégio técnico. Teve uma mistura aí de poder fazer alguma coisa que eu gostava e poder rapidamente ir para o mercado de trabalho. Eu sempre tive a ideia de que eu precisava logo começar no mercado de trabalho, logo ter a minha independência.
Então, com isso, acabei juntando o colégio técnico com essa parte lógica. E quando eu estava já na área técnica, eu comecei a ver como era importante trabalhar com as pessoas, como era importante fazer a gestão das pessoas. Foi quando eu comecei a ter contato com gerência de projetos, e aí eu vi que eu precisava conhecer outras áreas de administração, precisava conhecer a empresa como um todo, e aí fui expandindo um pouquinho mais o meu horizonte. Então, eu comecei e gosto muito da área técnica, mas acabei vendo que eu poderia ser muito melhor através, talvez, de uma função de maestro do que de um músico. Então, você vê que nem na vida profissional eu me vi como músico, né? Então, realmente, eu preciso ter algum trabalho extra aí para poder me completar. Que legal. Agora, naquela época, você já imaginava um mundo todo conectado, todo tecnológico? Você tem essa natureza mais vanguardista de olhar e enxergar a tendência? Eu acho que eu me exercito muito. Até hoje, uma das coisas que eu gosto de estudar é estudar sobre futuro, como eu venho aprendendo aí nas escolas, sobre futuros, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade, sempre tentei observar como é que estão os movimentos seguintes ao que eu estava vivendo. Então, isso me ajudou bastante a poder observar e ver. Por exemplo, quando eu parei de estudar na faculdade, resolvi ficar um ano estudando redes de computadores, né? Porque eu comecei a ver que isso era uma grande tendência. Hoje, se eu falar que eu parei para estudar rede de computadores, eu falo, cara, mas isso é trivial, né? Mas naquela época estava começando a se falar de rede de computadores. Então eu parei um ano na faculdade, foi um desespero para minha mãe, que achou que eu nunca mais voltaria a ter um diploma universitário. E eu tive muita disciplina, porque eu parei nesse ano, eu estudei tudo o que eu queria saber sobre rede de computadores e voltei. Exatamente por esse ponto que você comentou, de estar olhando um pouco as tendências, de estar olhando o que era importante e eu estar focando naquele momento. E aí, nesse caminho, quando você descobre uma tendência, você identifica um comportamento social ou de consumo, de mercado, como é que você leva isso para frente? Porque muitas vezes as pessoas vanguardistas têm dificuldade, né, de mostrar esse caminho, de mostrar essa luz que acendeu no fim do túnel para os colegas, para a família ou para a sociedade em si. Como é que é isso para você? Você já passou por algum momento de frustração? Poxa, não estão enxergando o que eu estou vendo? Mas acho que isso toda hora, né? Acho que toda hora a gente acha que a gente vai atingir 100%, a gente não consegue atingir 100%, mas isso que é a parte bacana também, porque você acaba se reinventando, você começa a fazer coisas diferentes, porque você vê que talvez na mensagem original você não conseguiu passar tudo aquilo que você gostaria. E isso faz com que você acabe se desenvolvendo a cada momento. E eu tento, obviamente, acho que com dois modelos, né? Um modelo que eu aprendi muito, que é simplificar a comunicação. Eu vejo que cada vez mais, quanto mais você simplifica a comunicação, e hoje a gente fala de storytelling, né? Ou seja, levar a pessoa, conduzir a pessoa através de uma narrativa que tem uma lógica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que eu aprendi muito com a gerência de projetos, que é a capacidade de execução, né? Como é que você executa aquilo que você planejou. Então, acho que são duas áreas de comunicação e de execução que eu acabo exercitando muito para poder fazer com que essa ideia do sonho, da ideia, da tendência, das mudanças possam, de alguma forma, ser absorvidas pelas pessoas que estão à minha volta. Você falou sobre pôr em prática as coisas, que você valoriza muito isso, né? Tá falando sobre a capacidade de realização aqui também. Quero entender, então, como é que você transforma os seus sonhos em realidade. Você costuma prototipar? Vou dar um exemplo. Você quer fazer uma viagem para um lugar muito longe, que vai envolver uma resistência física. Aí você prototipa para uma viagem menor, que envolva um menor desafio de resistência física. Você costuma realizar seus sonhos em etapas, nesse planejamento, em processos? Eu acho que eu faço dos dois um pouco. Eu acho que eu tenho alguns momentos que eu mergulho mais fundo e tento alcançar até o máximo possível, sem a necessidade de fazer uma prototipação. Então, por exemplo, quando você comentou de viagens, como é que eu faço esse mergulho? Também não é um mergulho radical, sem nenhum planejamento, ao contrário. Eu acho que parte da diversão, por exemplo, de uma viagem é o planejamento. Então, parte da diversão de executar um projeto profissional é o planejamento. Então, eu acabo utilizando o planejamento. E sim, eu gosto muito de fazer prototipação, de poder testar modelos, de poder exercitar. E eu acho que cada vez mais a gente vê isso muito em voga e cada vez com palavras diferentes, né? Então você usou o protótipo, agora o pessoal usa MVP e assim a gente vai colocando nomes diferentes, mas a ideia é, vamos fazer um piloto, como antigamente a gente falava, né? É verdade. Vamos falar para o pessoal também que é o MVP, que seria o mínimo viável, né? O produto viável, né?
Isso, exatamente. Dentro aí do conceito aí, principalmente das startups, né, eles começaram a falar o seguinte: olha, antes de você começar a desenvolver um grande projeto, um grande produto, você desenvolve alguma coisa com a maior quantidade de características do produto final, mas que você possa desenvolver muito rapidamente e já ter feedback do seu cliente sobre aquilo, né? E isso faz com que, ao lugar de você ficar muito tempo, por exemplo, pensando que vai funcionar para você um carro de 6 rodas, você já faz talvez uma carrocinha de 6 rodas e coloca para ver como é que o pessoal reage. E aí eles mesmos vão construindo e de repente você vai chegar à conclusão que o carro deveria ter 5 rodas. Exatamente por causa dessa rapidez de feedbacks que você tem, sem um grande investimento, sem um ciclo tão grande de desenvolvimento. Muito bem, já que citamos carro, já que também falamos de viagem, eu sei que um dos seus hobbies é o off-road, então quer dizer, você gosta da vida com pegada, com tração, com desafio, sobe e desce, tem pedra, para, empurra o carro, atolou, né? A vida fácil não é com você. Eu acho que essa é uma parte que eu faço uma grande, talvez, desconexão do mundo empresarial, onde eu vou para um mundo que é diferente do ponto de vista de cenário, né? Então você vai para um cenário externo, mas ele tem algumas coisas muito particulares que eu acabo utilizando na vida profissional. Então, primeiro, eu acho que tem o lance do trabalho em equipe. Então, o lema de qualquer jipeiro é: você não vai para uma trilha sozinho. Uhum. Cadê seu navegador, né? Quem é seu copiloto? Quem é seu navegador, né? Mais do que isso, quem são os outros carros? Quem vai estar te ajudando? Verdade. Então, como é que na hora que você para, quem vai estar te ajudando? Então, eu acabo gostando muito desse ambiente, porque outra coisa é que não existe assim uma hierarquia dentro desse grupo. Todos têm o seu papel, todos podem fazer a diferença, e isso ajuda muito, porque você está indo para um ambiente desconhecido, com grandes desafios, mas você se sente seguro porque você tem um time que com certeza vai fazer com que até aquelas coisas que são muito difíceis se tornem extremamente divertidas e capazes de serem superadas. Se a gente olhar do ponto de vista da empresa, também acontece isso. Muitas vezes a gente tem ambientes extremamente complexos, mas se você está com uma equipe bacana, se você tem um ambiente bacana, até isso se torna divertido, você consegue superar, exatamente porque todo mundo tem uma motivação, tem uma forma de poder contribuir, cada um no seu papel. Verdade. Aliás, uma bela ideia, né, para fazer uma atividade assim de team building, né? Podia ser bem legal isso. Fantástico. Marcar uma viagem com o pessoal para fazer uma aventura. Qual foi a sua maior aventura assim de off-road? Ela já aconteceu ou ela tá para acontecer? Tá nos seus planos ainda? Eu acho que cada aventura ela tem alguma coisa muito especial. Então, eu acho que eu sou movimentado muito mais pelas lembranças que eu tenho dos contatos humanos do que talvez os desafios mais físicos. Então, por exemplo, uma das trilhas que eu me lembro e vou lembrar até o fim da minha vida, eu falo para minha esposa que esse aqui meu filho vai lembrar também, foi quando nós ficamos presos em uma trilha, e uma trilha que era pra gente sair às 5 horas da tarde, nós saímos às 4 horas da manhã do outro dia, né? E foi super bacana, super legal, e o meu filho era pequeno e curtiu demais. E é o que eu falo, ele não vai lembrar muitas vezes dos videogames e dos tênis e das camisas ou das coisas materiais que ele teve na vida, mas com certeza ele vai lembrar o que ele fez e como é que aconteceu aqueles 4 horas da manhã que nós fizemos todos juntos. Então, talvez são essas coisas que me marcam muito mais do que buscar um desafio específico. Conta pra gente que trilha é essa pra gente evitar. Presta um serviço. E pior que não é uma trilha tão difícil, é uma trilha aqui próximo da região aqui de Campinas, mas aconteceu uma chuva muito intensa num dia anterior, e um dos caminhos que nós pegamos, ele estava totalmente interditado, e a volta foi muito complicada, porque para descer tá do Santo ajuda, mas para subir e sair da lama foi muito mais difícil do que a gente esperava. Muito bem, me conta uma outra coisa que fiquei pensando. Você é do tipo que deixa o carro sujo alguns dias na garagem, só para ficar curtindo a lembrança, a memória do off-road? Com certeza, eu sou um cara que eu deixo o carro sujo, eu gosto, ele tem as marcas do que foi a última trilha,
Até o momento que a minha esposa falou, agora deu, lava o carro, porque eu não aguento mais ficar caindo terra aqui dentro de casa. Mas eu gosto sim, eu gosto de ter aquilo e olhar e falar, nossa, como foi bom. Olha, você falou aí do seu filho, provavelmente do mais velho, então, essa aventura, né? O Lucas, que hoje tem 18. Isso. Tá. O Lucas hoje que tem 18. Aí você também é pai da Júlia, de 16, e do Rafael, de 5. Muito bem. Eles já sabem o que vão ser quando crescer? O Lucas já está crescido, né? Já escolheu a profissão dele? O Lucas começou esse ano, né? O Lucas tem uma coisa interessante durante a pandemia, só fazendo um comentário, que a gente fala tanto da pandemia, da dificuldade de ficar em casa, e ele virou um dia, junto com a minha filha, e falou, pai, sabe que eu estava conversando com a Ju aqui, e a gente falou, puxa, nos meus 18 anos, 16 anos da Júlia, nunca se jantou tanto com a gente. E aí eu falei, uau, você vê como a gente algumas vezes vê quanto é importante esse contato, esse momento de estar próximos a eles, né? Então, de novo, a pandemia tem toda uma complexidade, mas tem algumas coisas que ela fez, talvez a gente abrir o olho, ter uma maior sensibilidade. Mas voltando ao Lucas, o Lucas já tem definido, ele começou esse ano na Poli, na USP, então está fazendo engenharia elétrica, está super animado e sentindo muito de não poder estar no campus, né, porque ele começou esse ano e está fazendo tudo remoto. A Júlia ainda está tomando as suas decisões, para onde vai, se vai para arquitetura, se vai para moda, mas ela é uma pessoa muito mais aí de humanas, das artes, do que o Lucas, que talvez seja um pouco mais parecido comigo aí nessa parte mais de engenharia, né. E o Rafa, 5 anos, por enquanto, ele quer viver a vida, né? Que privilégio. Então, quer dizer, os seus momentos com a família são um jantar. Eu sempre tive um costume de poder... Eu trabalhei bastante, assim, até muitas horas, né? Então, eu sempre tive o costume, quem trabalha comigo há mais tempo sabe, que eu não gosto muito de reuniões muito cedo. E por que eu não gosto de reuniões muito cedo? Porque eu sempre tive, desde que as crianças eram pequenas, a ter o café da manhã como um momento que eu tinha com eles. Então eu tomava o café da manhã, eu brincava, minha filha lembra até hoje, né, das caretinhas que eu montava nos pratos deles quando eles estavam comendo, quando eles estavam no café da manhã, porque era o meu momento de conexão com eles, até eu levar eles para a escola, porque depois quando eu entrava no trabalho, muitas vezes eu não sabia a hora que eu ia sair, muitas vezes eu viajava, então eu acabava utilizando essa refeição como talvez a refeição mais importante para estar com eles, né? Bom, o que eu queria saber aqui de você é o seguinte: a HP é uma empresa que vende, né, serviços tecnológicos, né? Storage, server, nuvem também, produtos, enfim. Como é que vocês lidam aí com esse, vamos chamar de paradoxo? A necessidade de achar um padrão para poder garantir eficiência, otimização, para poder realmente a tecnologia vir a serviço do dia a dia, da criatividade do homem, né, do armazenamento de informações, da disponibilidade de informações, e ao mesmo tempo essa demanda social pela personalização. Então a gente quer ser reconhecido pela máquina, quando a gente é atendido por um robô, a gente quer que ele seja simpático, né? A gente tá nessa não seria um limbo, mas nessa região aí meio sonho, meio utopia ou próximo da realidade. Como é que é tudo isso para vocês? Como é que a gente aponta isso, né? Primeiro a gente fala que a companhia hoje ela está estruturada para atender desde a borda até a nuvem e fazendo com que isso a gente possa entregar através de serviços, né? Começando de trás para frente, através de serviços, porque faz com que o cliente possa consumir exatamente o que ele precisa e não fazer um grande investimento, porque ele tem que manter isso preparado para daqui a 5 anos. Então, entregando através de serviço, ele pode comprar o que ele precisa agora e ir crescendo e tendo a flexibilidade e agilidade que ele precisa para atender o negócio dele. Quando a gente fala da parte da nuvem, a gente fala muito mais do conceito do cliente poder utilizar o que a gente fala de nuvem sobre agilidade, flexibilidade, disponibilidade. E o ponto que você tocou é exatamente quando a gente fala da borda. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem uma preocupação de poder estar levando a tecnologia para a borda, que é exatamente onde tem esse contato. Tanto que a gente fala que a borda é o que redefine a experiência do cliente. Então, quando você chega em um ambiente e a tecnologia percebe você, e você se sente percebido, nós estamos definindo uma coisa extremamente humana, né? Como é que a tecnologia percebe, como é que você se percebe parte da tecnologia. Então, esse é o ponto que a gente fala da borda.
E a borda, ela cada vez mais, ela está gerando uma quantidade de dados para que você possa fazer essa tratativa, para que o cliente possa se sentir parte da tecnologia, ou integrado com a tecnologia, como você comentou, que a gente está levando não somente a conectividade, mas também a tomada de decisão. Então a gente não vai levar uma tomada de decisão até qualquer ambiente externo, a gente vai levar a tomada de decisão mais próximo possível do cliente. Agora, o que você falou é verdade, ou seja, a gente vai sempre ter aí uma mistura da tecnologia e do lado humano. E essa mistura da tecnologia do lado humano, na minha opinião, pessoal, é exatamente o que faz isso daqui ser tão brilhante, né? A gente poder usar a tecnologia que foi criada pelos humanos para fazer com que os humanos possam fazer as coisas mais humanas possíveis. Uma vez me falaram sobre a transformação do mundo de trabalho e cada vez mais a gente está deixando de fazer as coisas que as máquinas podem fazer melhor para a gente e nós estamos tratando mais do relacionamento, nós estamos tratando mais da parte humana. E isso a máquina nunca vai substituir. A gente está falando aqui dessa coisa da separação e da junção, né, entre homem e máquina, né? Talvez essa questão do home office, né, da pessoa profissional e da pessoa pessoal, alguma coisa te trouxe de inspiração ou de inquietação durante a pandemia, desse novo estilo de vida que a gente foi obrigado a assumir? Eu acho que muito mais de inspiração, né? Eu falo muito para a equipe que a gente permitiu que a empresa entrasse nas nossas casas. E a gente agora tem que ter a mesma flexibilidade de permitir que as pessoas entrem na empresa da forma como elas são. Então essa conexão que abriu foi maravilhosa, porque a gente conhecia talvez o profissional Ricardo Emerick. Agora a gente conhece o pai, a gente conhece o marido, a gente agora vê que algumas vezes ele tem interrupções em casa. E é tão legal quando as pessoas começam a ver que nós somos humanos e que nós temos também todos os desafios que eles têm, de talvez ter que preparar o almoço, de talvez ter uma interrupção. Porque algumas vezes as pessoas nos olham de forma muito distante, achando que aquele ser humano, né, ele tem um ambiente que não falha, que não tem nenhum tipo de desafio. E é totalmente o contrário, nós somos iguaizinhos, né? Então, quando a gente permitiu que nessa pandemia a gente chegasse nas casas, a gente descobriu todos os seres humanos, e aí a gente completou esse profissional. A gente não tem mais aquele que fazia o papel do profissional dentro da empresa, mas agora a gente tem aquele ser humano, aquela coisa maravilhosa que é muito mais completa, muito mais ampla, e por isso que eu falo que talvez a grande missão como líder é criar um ambiente para que esse ser humano possa criar, para que esse ser humano possa se desenvolver, porque o potencial que eles têm é muito maior do que eu posso imaginar. Então eu colocar uma tarefa para eles executarem, pensar que eu sei muito mais que eles sabem deles mesmos, e não é verdade. Olha, que lindo isso, poético até, achei, filosófico também, soa bonito também. Poesia tem muito disso, tem o conteúdo, mas tem a sonoridade, né, das palavras que também impactam. Aliás, você é um amante de poesia, né? Eu confesso a você que eu comecei a aprender poesia, né? E muito porque eu gosto muito de ler, então eu leio um pouco de tudo, e leio muita coisa ao mesmo tempo, né? Então algumas vezes as pessoas me perguntam assim, por que você lê tantos livros ao mesmo tempo? Eu falei, acho que até porque quando a gente estuda, a gente também estuda várias matérias ao mesmo tempo. E às vezes você gosta de estar com um tom na cabeça, depois gosta de estar com outro tom na cabeça, e eu sinto que o livro são as conversas que eu tenho, né? Então, a possibilidade que eu tenho de entrar na mente de grandes pessoas através dos livros. E eu acabei durante a pandemia escutando um pouquinho de poesia e comecei a ler um pouco mais de poesia. Então eu não sou um grande conhecedor da poesia, mas eu gosto de poesia, eu gosto de escutar, eu gosto de ler. Eu acho que é um pouco disso que eu estava comentando, é um pouco da gente poder ter um pouco mais de sensibilidade sobre esse ambiente mais exato que eu tinha até então. Então eu acho que o amadurecimento me trouxe um pouco disso. Muito bem, Emerick, como eu sou uma ouvinte muito atenta, desenvolvo a escuta ativa, já sei que você não gosta de reuniões longas, brincadeira à parte, o tamanho do nosso podcast é esse mesmo, em torno de 30 minutos. A gente está chegando ao final dele e aqui a gente também dá a oportunidade dos executivos indicarem uma música, oferecerem uma música para alguém ou encerrar com alguma mensagem. E eu sei aqui que você escolheu Somewhere Over the
the Rainbow. Por que você escolheu essa música? E você também escolheu um intérprete, né? O Israel, cantor havaiano, né? Que já é falecido. Por que você gosta dessa interpretação? Para quem vai essa música? Começa a interpretação porque foi uma das coisas que inspirou o meu filho maior a tocar, e ele tocava isso com meu filho pequeno, né? Então começou a tocar um pouco mais. Então foi por isso que essa interpretação acabou inspirando ele e trazendo essa música para dentro da nossa casa. O segundo é que essa música ela traz talvez a mensagem que a gente gostaria de deixar para todos os ouvintes aqui nesse momento que nós estamos passando, porque ela traz uma mensagem muito forte de esperança e ela traz um tom até infantil do ponto de vista de que a gente pode viver esses sonhos, a gente pode estar criando esses sonhos, a gente pode estar desmascarando muitas coisas que nós transformamos durante períodos passados para um período novo, depois do arco-íris, alguma coisa maravilhosa que a gente vai encontrar. Então eu acho que para esse momento que nós estamos agora, a gente ter essa parte de esperança e essa visão infantil de que se tudo pode criar, que todos os sonhos podem ser realizados, acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos agora. Ai, gostei. A letra é linda mesmo. Tem até um versinho que diz, né, que os problemas se derretem como balas. Quem nos dera, exato, né? Exato. Se fosse assim, mas como é né? bom sonhar assim, né? Mas como é bom sonhar assim, como é doce a gente poder pensar nessa visão. E a gente tem essa capacidade de poder criar isso, de mentalizar isso. Por isso que eu acho que é fantástica a música, por isso que eu acho que traz uma mensagem pessoal desde a minha casa, porque sempre as músicas trazem esse toque pessoal, até o ponto de poder inspirar as pessoas a ter essa grande esperança. O que a gente vai encontrar depois do arco-íris? Muito bem. Emerick, eu adorei ter você aqui. Foi uma ótima participação, dinâmica. Você é realmente inspirador, generoso, trouxe assim muitas coisas pra gente, não só de aprendizado, mas também de ponto de vista, né? Eu gostei muito de tudo que você colocou aqui, só posso te agradecer e te dar parabéns por todas as suas realizações pessoais, profissionais também. Te desejar ainda mais felicidades, realizações e principalmente também reconhecimento profissional, porque é com a nossa profissão que a gente se coloca no mundo, é onde a gente exerce a nossa maior importância social. Então que você seja realmente cada vez mais reconhecido e realizador também aí na sua profissão. Parabéns e tudo de bom. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco. Adorei falar um pouquinho do lado pessoal, porque como eu comentei, é o momento exatamente que a gente está para fazer isso, para entrar na casa de todo mundo e conhecer o lado pessoal, ou seja, todos nós podemos ser o que somos e vamos ter uma contribuição enorme com esse todo que é o lado pessoal e não só o lado profissional. Parabéns! Obrigada, a gente amou conhecer o seu lado pessoal. E olha só, gente, esse podcast com o lado pessoal do Ricardo Emerick, que é Managing Director da Hewlett-Packard Enterprise Brasil, vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser e também encaminhar para os seus amigos, familiares, seus colegas de trabalho, não é? Coisa boa a gente tem que compartilhar. Você aprendeu isso na pandemia, então faça isso, compartilhe à vontade, ok? A gente se reencontra no próximo podcast, hein? Um beijo, até lá! Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.